Olá, amigos, é muito bom tê-los aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao culto da Igreja Central de Maricá. Queremos que você deixe aqui o seu pedido de oração no chat para que possamos orar pelo seu pedido, porque durante a semana, durante os dias que vamos estar aqui nesse culto, vamos orar pelo seu pedido. É muito bom tê-lo aqui nesse culto, que Deus realmente possa abençoar você e que a pregação possa realmente chegar ao seu coração, que esse é o nosso desejo. Tudo que fazemos durante todo esse nosso trabalho vai ser com muito carinho, com muito amor para você, espectador, e também os amigos que nos assistem nesta noite. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui estou para trazer a mensagem para os nossos irmãos e que essa mensagem venha a servir de alimento para cada um deles e que nós possamos, Pai, estar sempre na Tua presença para que nós possamos nos fortalecer, suprir as nossas necessidades, porque Tu és Deus, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Obrigado, Pai, por esse momento tão alegre que é estar na Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Alguém dos nossos irmãos já tentou fugir de uma ordem dada ou de uma missão? Isso aconteceu comigo. E não foi a primeira vez, não. Foi várias vezes. Essa semana eu fiquei feliz porque depois de 5 meses eu fui convidado para vir pregar aqui na igreja de Maricá. E eu já estava sentindo essa falta, né? Devido a essa pandemia, a nossa presença não tem sido constante na igreja. E agora há pouco o pastor Jeú citou uma
uma passagem de Davi, que ele fala que alegrai-se porque iremos à casa do Senhor. E eu pensei, me alegrei quando me convidaram para vir à casa do Senhor. Como eu fiquei alegre. Como eu fiquei alegre de receber esse convite, de estar na presença do Senhor, de estar aqui no púlpito, né? E também de passar a lição da escola sabatina, porque ele me deu essa missão também. Mas o que eu tenho para contar para vocês é algo fascinante. Quando o irmão Cláudio me convidou para fazer essa pregação, eu passei essa responsabilidade para um outro irmão. Por isso que eu perguntei, vocês alguma vez fugiram de uma ordem, de uma missão dada? Isso aconteceu comigo, irmão, porque essa missão, quem deu não foi o irmão Cláudio, foi Deus. Deus que me deu essa missão de trazer a mensagem. E eu tinha 2 temas para trazer para vocês. Quer dizer, eu tinha escolhido esperança e a minha pregação dessa noite vai ser sobre oração. E o pastor Jeú, ele citou para nós algumas palavras, né? Alegria, esperança, paciência, tribulação, perseverança. E por último, a oração. Então, para você ver como que Deus trabalha na nossa vida. Não adianta você fugir. Quando Deus chama você para uma missão, para um determinado trabalho, não adianta você passar a responsabilidade para outra pessoa. E isso eu fiz. E o irmão se prontificou a vir, né? Mas ele teve um problema de saúde, não pôde vir. Mas isso, será que é coisa de Deus? Eu acredito que sim. Porque a missão foi dada a mim, para eu vir aqui na igreja e fazer essa pregação. É sobre oração. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer, independente de situação, de momento, onde nós estejamos, quando a gente acorda, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar, conversar com Deus. Agradecer a Deus por aquilo que nós somos, por aquilo que Ele deu e por aquilo que Ele ainda vai nos dar. Isso não precisa pedir, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe das nossas necessidades. E a gente sabe que a gente está passando por momentos muito difíceis no mundo atual, né? A pandemia, eu queria até não falar sobre esse problema, mas o que tem acontecido no mundo através dessa pandemia? O que ele tem causado? Por que isso aconteceu? E o que as pessoas têm aprendido, têm tirado de lição através desse problema que assolou o mundo? Irmãos, a visão que eu tenho, a impressão que eu tenho é de que as pessoas não aprenderam nada. Porque quando a gente acessa as redes sociais, quando a gente liga a televisão, infelizmente a gente só vê tristeza. Aí eu fico perguntando, Senhor, o que foi que o homem aprendeu diante dessa situação em que o mundo se encontra? Olha, na minha visão, ele não aprendeu foi nada. Parece que as coisas pioraram, entendeu? O homem parece que ele se torna mais soberbo, ele se exalta mais. Tem acontecido um alto índice de homens agredindo mulheres, matando mulheres, pedofilia, enfim, uma série de acontecimentos que está acontecendo ao nosso redor durante essa pandemia. E o que o homem tem aprendido? Eu acredito que não tem aprendido nada. Então, a prática da oração, ela é necessária na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente possa conversar com Deus, pedir ajuda a Deus. Ellen White, no Caminho para Cristo, ela diz o seguinte: a oração é o abrir o coração a Deus como um amigo, não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos. Então, a oração, ela é uma ferramenta essencial na nossa vida. Nós temos que orar. É uma necessidade humana a gente sentir esse desejo de orar.
Orar para nós, orar para a nossa família, para os nossos filhos, orar para os necessitados, orar para os nossos irmãos, que muitos deles se encontram com esse problema do coronavírus, né? Orar para a proteção, orar para a paz. O mundo ele se encontra realmente num agitado, né? Num reboliço diante dessas questões. E a gente precisa orar. A gente precisa da intervenção divina, da intervenção de Deus, para que a gente possa buscar consolo, buscar paz. E esse consolo, essa paz e essa alegria, somente Deus pode nos fornecer. A oração, irmãos, é o único e o mais antigo meio do homem de se comunicar com o nosso Criador. Reis, profetas, sacerdotes se valeram dela em meio às crises espirituais que Israel, o povo de Deus, viveu. E grandes homens se comunicaram com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Tinha uma íntima comunhão com Deus e tinha muita fé. A fé no Antigo Testamento era o elemento maior de salvação, pois havia somente a promessa. Todos que morreram na dispensação da lei dormiram na esperança que alimenta a fé. Essa nossa perseverança, essa nossa fé, ela também tem que ser mantida. Também tem que estar dentro de nós, dentro do nosso ser, para que a gente possa também receber essas bênçãos de Deus. Outro personagem, muito conhecido também, é Noé. Noé, ele andava com Deus. E isso denota o bom relacionamento que Noé tinha com Deus. Noé viveu em uma época que sua geração era tão perversa que Deus resolveu dar cabo, mas perseverou a vida de Noé, um homem justo que achou graça diante do Criador. É difícil, né? Porque nós estamos vivendo quase numa mesma situação em que Noé viveu. O homem continua sendo mau, o homem praticando as suas iniquidades, as suas perversidades, o homem matando, o homem destruindo. E esse é o cenário em que nós estamos vivendo diante dessa pandemia. Isaac também, que está lá em Gênesis, capítulo 25, 21, fala, a oração de Isaac por um filho, e Deus responde. Isaac orou insistentemente por sua esposa. E o verbo usado no hebreu para orar é atar. E isso é dado esporadicamente na Bíblia. Indica que não era comum esse tipo de oração. Isaac precisou esperar 20 anos para que sua oração fosse respondida. Deus, ele ouve as nossas orações. Não depende do tempo que ele vai usar para que ele possa atender as nossas orações. Basta ter fé e esperar. Eu pergunto, quanto tempo eu levei para que eu pudesse ser alcançado pelo poder do Espírito Santo? Eu acredito que muita gente tenha orado por mim, pela minha vida espiritual. E quanto tempo demorou? Demorou bastante tempo, né? Eu tenho pouco mais de 15 anos que eu me converti. E o restante do tempo em que eu vivi? Eu vivi no mundo. Mas a oração, ela tem poder de transformar. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que praticar a oração todos os dias. Orar por aqueles que espiritualmente se andam cegos pelo mundo. O personagem bem conhecido também nosso é Josafá. Josafá, diante de seus inimigos, temeu e buscou ao Senhor, buscou a Deus. A sua oração foi tão poderosa que até as crianças se puseram em pé diante do Senhor. O profeta Isaías, a sua oração aqui foi mais que uma oração, foi uma confissão. Isaías reconhece a sua prepotência e se humilha diante da face do Todo-Poderoso. E nós temos também o profeta Daniel, que é um dos profetas que a gente mais cita
nas nossas lições, nos nossos estudos. E o profeta Daniel era realmente um homem de Deus. Daniel, ele tem sido um dos profetas que mais tem sido lembrado durante os nossos estudos. Diante de situações difíceis, ele buscou refúgio diante de Deus. Deus revelou a Daniel o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel orou a Deus quando se estendeu o tempo da assolação de Israel. Era de 70 semanas. Revelou o sonho do rei Nabucodonosor, né? Que durante esse tempo em que Daniel viveu, a gente sabe que o rei teve um sonho, então ele buscou alguns dos seus homens, né, que eram os magos, os feiticeiros, aquele povo que achavam que tinham poder, que poderiam ver o futuro, e o rei não achou, né, não achou resposta para aquilo que ele havia perguntado. Ele tinha um sonho. Então, entra Daniel, esse verdadeiro profeta de Deus, e ele ora a Deus, ele pede um tempo ao rei, e durante esse tempo, o que ele faz? Ele se dirige a Deus, se dirige ao Criador. E ali ele expõe a necessidade dele. Aquilo seria em benefício dele próprio e diante daquele todos os homens que adoravam a outros deuses. E Deus fez um milagre. Deus revelou o verdadeiro sonho que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Ele passou o sonho do rei para o profeta. E o profeta ali foi revelado para o rei. Então isso, o próprio Daniel, o profeta Daniel, ele se valeu disso. Porque se ele não revela o sonho, até mesmo ele teria sido morto. Porque essa foi a ameaça que o rei Nabucodonosor fez. Se vocês chegarem aqui, tal dia, eu vou dar um tempo e vocês não revelarem o sonho, todos vocês vão ser mortos. Para você ver o poder que a oração tem. E por uma oração eficaz é necessário ser com sinceridade, pois sem ela, Deus não a considera como tal. Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13, diz assim: E buscais e me acharás, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a nossa oração, ela tem que ser sincera, ela tem que ser do nosso coração, para que Deus, ele aceite as nossas súplicas, a nossa oração. E a falta de sinceridade, irmãos, faz com que Deus recuse as nossas orações, as orações daqueles descritas em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, onde é dito: E não clamarão a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas, mas oram para simular, para exibirem-se hipocritamente, para serem vistos dos homens e aplaudidos por eles. Então, a nossa oração aqui, Deus ele fala que a nossa oração tem que ser uma oração vinda do nosso coração. Então, a oração ela tem que ser uma prática diária na nossa vida espiritual. Então, isso aconteceu comigo. E isso, irmão, pode acontecer com vocês. Quando Deus ele dá uma missão para nós, acabei de contar aqui no começo, né? Quando Deus dá uma missão a mim e para vocês, nós temos que executar. Porque Deus ele quer você. Quando ele te chama, ele não quer outra pessoa. E eu, diante da missão, né, eu fiquei bastante tempo, eu falei, poxa, eu vou pregar, porque quando a gente chega assim para pregar no púlpito, a gente fica um pouco nervoso, né? E eu achei que eu ia ficar nervoso. E por isso eu passei para o irmão. E esse irmão é o irmão Marcelo. É uma pessoa que eu tenho assim, uma simpatia muito grande por ele. O Marcelo é uma pessoa realmente dedicada às coisas de Deus. Um camarada que ele busca fazer de forma correta. Estudioso das profecias, espírito de profecia,
Mas o irmão, ele tem um problema, né? E esse problema, ele impediu que ele viesse. Mas eu tenho certeza absoluta que através das minhas orações e das orações que são feitas a favor dele, ele vai ser curado. Porque Deus, ele quis assim. Essa é uma intervenção de Deus. A gente tem que reconhecer que Deus, ele é onipotente, onipresente e poderoso. E o nosso irmão, ele está aos cuidados de Deus. Sabe, irmãos, o mundo, ele precisa urgentemente da intervenção de Deus. O mundo está passando por uma transformação, uma mudança, uma revolução, porque tem acontecido muitas mudanças por conta disso. E nunca se ouviu tanto pedidos, nunca se ouviu tanta orações a respeito do que anda acontecendo no mundo. A gente sabe que o vírus, ele ainda está aí, ele ainda está agindo na vida de muitas pessoas. E, de fato, o mundo sempre foi carente da misericórdia de Deus, né? E, para isso, o nosso Criador enviou o seu Filho Jesus. E ele é a solução de todos esses problemas. Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. E nós temos que botar toda a nossa confiança no Filho de Deus, Jesus Cristo. Afinal, que transformação é essa que o mundo anda enfrentando? Epidemias, muitas mortes. E o que o povo de Deus tem, de fato, aprendido com tudo isso? Como eu falei no começo, nada. Parece que as pessoas estão vivendo como se estivesse tudo normal, e isso não é a verdadeira realidade que a gente está vivendo. E no início do ano, né, algo aconteceu, que foi o caso do vírus, e anda matando muita gente. Calcula-se que no mundo todo tenha morrido milhões de pessoas. Mas as nossas orações, elas têm que estar centradas, voltadas para isso. Mas o que vem a ser mesmo a oração? Ele tem mesmo o poder de cura, de satisfazer, transformar vidas? Precisa de algum ingrediente para que ela tenha efeito positivo? Existe um modelo que Jesus Cristo nos deixou? Cristo, ele deixou uma oração modelo para os discípulos. E essa oração, ela é feita sempre na nossa vida. É a oração do Pai Nosso. Essa é a oração modelo. Mas por que Jesus Cristo, ele deixou uma oração modelo? Será que tem tanta dificuldade da gente desenvolver uma oração? A oração é uma coisa muito simples. Nada mais é do que uma conversa que você tem com Deus. Ali você expõe as suas alegrias, os seus agradecimentos, as nossas necessidades também. Porque Deus tem feito maravilhas na nossa vida. E nós temos que orar agradecendo a Ele por essas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. Qual é a sua necessidade? O que você quer que Deus transforme na sua vida? O que Ele quer que te complemente para que você possa ter a verdadeira felicidade e alegria? Exponha isso a Deus. Ore, porque a oração nada mais é que uma conversa com Ele. É uma conversa simples, mas uma conversa que seja sincera, que venha de coração. Hoje, quando eu entrei aqui na igreja, eu ouvi um louvor, para você ver como as coisas funcionam, né? Tinha tudo para ser o tema dessa pregação que eu estou fazendo com vocês. E o louvor é o 331 do nosso inário, que fala das searas maduras. Contemplai as searas maduras. Vede os grãos tremulando no ar. Eis a voz do Senhor com ternura, os fiéis para a ceifa chamar. Quem, pois, dirá para o mestre, eis-me aqui, eu vou, Senhor.
Ó quem a ceifar, a consagrar com prazer, força, fé e amor. Muito lindo esse louvor. E fala também de oração, né? Ele fala de oração. Então, irmãos, quando Deus, o Espírito Santo, ele fala no nosso coração, nós temos que atender. Eu até citei durante a lição da escola sabatina, de um personagem que recebeu uma missão de Deus, né? E o que ele fez? Ele fugiu. Mas Deus, não adianta você fugir, não adianta você se esconder, porque ele está lá onde você está, e ele vai fazer de tudo, ele vai fazer algo acontecer para que você retorne para aquele lugar onde ele te chamou e você conclua a mensagem que Deus te deu. E eu citei até o personagem Jonas, porque a gente estava falando de comunhão, né? Da necessidade que nós temos de estar diante dos nossos irmãos. O homem não nasceu para viver sozinho. Então, naquele momento, Jonas, ele sentiu aquela necessidade de escapulir, fugir, se esconder. Ali Jonas estava sozinho, ali escondidinho, colidinho, mas Deus estava ali presente, porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, não tinha como ele fugir. Da mesma forma também como não tinha eu também de fugir, porque Deus ele está vendo, Deus ele está no controle da nossa vida. Que maravilha, que coisa maravilhosa a gente saber que nós temos um Deus que está presente na nossa vida, cuidando de mim, cuidando de você, cuidando das nossas necessidades, dando-nos livramentos, e assim ele fez na vida de Jonas. Jonas queria fugir, Deus havia dado uma missão para ele, que era de pregar para o povo, né, o povo de Nínive, mas ali ele se escondeu, ele fugiu. Mas Deus foi lá, com seu poder, fez aquele navio se transformar, né, num reboliço, joga para lá, para bordo, para boreste, para proa, para popa, e ali Jonas foi resgatado. Mas por que o que foi necessário que Jonas reconhecesse o erro dele? Ele orou. Né? Quando ele já estava no ventre daquele grande peixe, Jonas ele sentiu a necessidade de conversar com Deus, de pedir perdão a Deus. E ali foi feito. Ele fez uma oração e Deus resgatou Jonas. Vamos lá, pega o peixinho, leva lá o Jonas, bota lá onde eu pedi para que ele fosse. E Jonas foi lá e concluiu o trabalho dele. E concluiu com perfeição. Embora ele não tenha gostado do resultado, né? Mas ele fez. Tá? Jonas é o único pastor que se sente insatisfeito pelo resultado daquilo que ele fez. Mas nós somos imperfeitos. Nós precisamos sempre da misericórdia de Deus para que a gente possa concluir a nossa vida. Irmãos, essa é a mensagem que eu trago para vocês, a necessidade da oração. Existem muitas outras passagens da Bíblia que testificam de que a oração ela tem poder. Né? E um dos personagens que também nós conhecemos, que é bem famoso, que está lá no livro de 1 Samuel, né? Que conta a história de Ana, que Ana passava por uma tribulação tremenda, humilhação, pelo fato de ela não poder gerar um filho. E ali era humilhada, ali ela se sentia, como se diz assim, por Penina, afrontada, mas o que ela fez para resolver aquela situação? Quem podia resolver o problema de Ana naquele momento? Somente Deus. Sabe, irmãos, tem coisas na vida da gente, tem momentos que a gente passa na vida que somente o Senhor pode resolver. Então nós temos que buscar a Ele. E essa busca, ela é feita através da oração. E foi o que Ana fez. Ana, ela buscou o Senhor em oração e ela foi atendida. Tá? Aqui no livro de Mateus,
no capítulo 6 de Mateus, se quiser abrir a Bíblia, tá? Ele fala da oração. E diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Veja o que Deus está falando. A fim de serem vistos pelos outros. Deus falando, eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, mesmo antes de o pedirem. Vocês orem assim. Aí vem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Então, sempre quando nós vamos iniciar uma oração, nós temos que fazer o quê? Engrandecer o nome de Deus, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele pode tudo na nossa vida. Ele pode fazer milagres na nossa vida. Ele fez milagres na vida dessa profetisa chamada Ana. Ela não podia gerar filho, e ali ela gerou um filho e teve mais filhos, outros filhos, outros filhos. Esse milagre Ele quer fazer na sua vida. Busque a Ele e não esqueça de praticar a oração todos os dias. Peça a Deus, exponha as suas alegrias primeiro, depois as suas necessidades, porque Ele é um Deus vivo. Assim como Ele operou na vida do profeta Daniel, Jeremias, de Ana e de muitos outros reis e profetas, patriarcas, né? Enoque, Noé, Ele também pode fazer na minha vida e na sua. E que nessa noite a gente possa receber esses milagres que tanta gente precisa. Eu não sei qual milagre você está precisando, mas Ele pode fazer. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que Tu deste para mim para que eu possa levar essa mensagem aos nossos irmãos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de nós expressarmos em oração as nossas necessidades. Obrigado porque o Teu Filho Jesus deixou uma oração modelo para nós, e que nós possamos praticar a oração do Pai Nosso. Obrigado, meu Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. E que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que a gente possa ser guiado e orientado por Ele. Obrigado, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Santa hora de oração, reina paz divina, e volvemos a Cristo, amigo leal. Hora santa em que a Jesus nós podemos falar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Santa hora de oração, quando a alma conduz os pesares da vida aos pés de Jesus, e prorrompe seu louvor como as ondas do mar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma.
vencido com forças que vêm do Senhor, e do céu Deus faz descer sua graça sem par, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Olá, queridos irmãos da Igreja Central de Maricá. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui conosco durante esse culto, mais esse culto, né? E só lembrando a vocês que os cultos da Igreja Central de domingo e quarta-feira são sempre às 19 horas. E você pode acessá-los através dos nossos links que vão estar disponibilizando, tanto no canal do YouTube, como também no WhatsApp de cada um de vocês. E eu peço que vocês compartilhem esses vídeos, porque é importante a gente evangelizar tantas outras pessoas. E não esqueçam de curtir e também se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve, o que acontece? Quando nós tivermos uma mensagem nova, você já vai receber no seu celular. Então você não precisa se preocupar que sempre que tivermos uma mensagem nova da Igreja Central de Maricá, você vai ser notificado. Fique com Deus e que possamos ter a cada momento a presença do Senhor em nossas vidas. Amém.